Bem-vindo ao F5 da semana. E olha, essa semana tem de tudo, hein? Horror cósmico, que vai exigir reflexo rápido, o retorno de um dos maiores designers da história dos games depois de 14 anos, um JRPG que faz você sentir nostalgia de uma era que talvez nem tenha vivido, um café em Tóquio servindo humanos e criaturas do folclore japonês, e o jogo mais aguardado por quem amou Disco Elysium. 5 jogos, uma semana. É hora de apertar o F5 e atualizar a sua lista de jogos. Primeiro jogo da semana, Luna Abyss. Você é Fox, um prisioneiro sentenciado a uma punição bem específica. Descer até as profundezas de uma mega estrutura abandonada que existe dentro de uma lua que simplesmente apareceu na órbita da Terra. Já começa estranho. Descendo com você vai Aileen, a sua guardinha de prisão artificial. Uma IA que monitora cada movimento seu, que fala no seu ouvido, que nunca some e que quanto mais você avança, mais você começa a questionar se ela está do seu lado de verdade. A proposta de gameplay é um baita contraste. De um lado, uma história de horror cósmico, atmosfera densa, inspirada no mangaka Junji Ito e nos contos de horror Lovecraftiano. Do outro, combate em primeira pessoa, onde a tela enche de projéteis e você precisa desviar, se mover, escalar e atacar, tudo ao mesmo tempo. Você conhece aqueles jogos de tiro e de nave que a tela chega a ficar impossível de olhar? É bem isso, mas com seu personagem lá no meio de toda essa bagunça. Disponível para PS5, Xbox e PC. Segundo jogo, e esse tem um contexto que vale contar. T.K. Steves foi feito por Warren Spector. Se você nunca ouviu esse nome, anota. Ele é o designer por trás de Deus Ex, o jogo de espionagem e ficção científica de 2000 que basicamente criou um gênero inteiro de jogos onde você resolve tudo do seu jeito. Thief também. Os dois jogos que definiram o que é um bom jogo de furtividade. Spector não lançava um jogo desde 2012, 14 anos, e esse é o retorno dele. O jogo se passa numa versão alternativa da Escócia dos anos 1910, numa cidade chamada Killcare, onde a tecnologia e magia coexistem. Você é membro da Guilda dos Ladrões, e a missão é exatamente o que parece: entrar em lugares protegidos sem ser visto, pegar o que não é seu e sair antes que alguém perceba que você esteve lá. A gameplay é de furtividade clássica com uma camada de magia por cima. Tem uma máscara que te permite se disfarçar de guarda, tem acessórios, rotas alternativas, planos que desmoronam e você improvisa. Dá pra jogar solo ou com 2 jogadores. A campanha de lançamento dura cerca de 4 horas, o estúdio deixou claro que é uma introdução, mas conteúdo vai chegando com o passar do tempo. Devido a isso, tá bem baratinho. Só para PC por enquanto. PS5 e Xbox estão planejados, mas sem data confirmada ainda. Seguindo, temos Starbytes. Você joga como Lukida, uma garota que mora num planeta deserto chamado Biter. Ela sobrevive catando sucata e deve uma quantia absurda de dívida para o controlador da única cidade funcional do planeta. O sonho dela? Juntar dinheiro suficiente, sair de Biter e explorar o universo. Plano simples, mas como de costume, nada dá certo. O combate é por turnos com mechas chamados Motorbots, inspirado diretamente na era do PS2, aquela sensação de jogar Star Ocean. Tem um sistema de descoberta de fraquezas, quebra de defesa do inimigo e um golpe especial chamado Driver's High, que é basicamente um limit break de cada personagem. A árvore de habilidades é livre, você pode resetar a qualquer momento sem custo. Se você tem saudade da era dos JRPGs de PS2, esse jogo vai acertar o ponto certo. E esse é o mais tranquilo da semana. Coffee Talk Tokyo é o terceiro jogo da série Coffee Talk. Se você nunca jogou os anteriores, não precisa. A premissa de sempre é a mesma. Você é um barista num café que abre à noite e seus clientes aparecem com histórias, problemas e pedidos específicos de bebida. Você escuta, você prepara, você se importa. Dessa vez a série saiu de Seattle e foi para Tóquio. E a novidade temática são os yokai, as criaturas do folclore japonês. Eles aparecem no seu café junto com os humanos, cada um com a sua história, a sua saudade, os seus conflitos do mundo moderno.
É uma visual novel disfarçada de simulador de café. Dura por volta de 15 horas e tem demo disponível para testar. Fãs dos jogos anteriores provavelmente vão adorar. Quem nunca jogou nenhum é a porta de entrada perfeita. Se a semana tiver sido pesada demais para você, esse é o antídoto. E chegamos à última dica da semana: Zero Parades for Dead Spies. Esse jogo vem do mesmo estúdio que fez Disco Elysium. E se você nunca jogou o Disco Elysium, guarda esse nome, porque um dia a gente vai falar muito sobre ele também. Resumindo, em 2019, esse estúdio lançou um RPG de texto que muita gente considera o melhor jogo narrativo já feito. Mudou o que um RPG pode ser. Zero Parades não é uma continuação. É um jogo novo, no mundo novo, com personagens novos. Mas é da mesma mão, com a mesma filosofia. Você joga como Cascade, uma espiã que trabalhou anos numa missão importante, voltou para casa depois de um fracasso enorme, ficou 5 anos afastada e agora foi chamada de volta para uma última missão. Ela acorda num quarto barato em Porto Firo, uma cidade estranha cheia de conflito cultural, com um parceiro dela completamente inconsciente na cadeira ao lado. Ela não sabe o que aconteceu com ele, e você vai jogar tentando descobrir enquanto desmonta uma conspiração que é muito maior do que qualquer coisa que ela esperava. O jogo funciona assim: você explora a cidade, fala com personagens, toma decisões e tudo é resolvido com dados. Cada habilidade que você treinou na sua espiã, e tem 15 delas, influencia se você passa ou falha numa situação. E quando você falha, a história continua de um jeito inesperado. Falhar em Zero Parades muitas vezes é mais interessante do que vencer. A novidade em relação ao Disco Elysium, Cascade tem 3 barras de estado: cansaço, ansiedade e delírio. Suas escolhas afetam essas barras. Alguns itens ajudam, outros pioram. E quando essas barras passam de certo ponto, Cascade começa a perder habilidades. É um sistema que te faz sentir o peso emocional da missão. Não é um jogo para quem quer ação. É um jogo para quem quer literatura interativa. Se você curtiu a ideia de Disco Elysium, mas nunca jogou porque parecia pesado, esse pode ser o momento. Disponível no PC no lançamento, PS5 confirmado para ainda esse ano, mas sem data confirmada. Semana recheada. Como sempre, quem decide é você. Deixa nos comentários qual desses você vai jogar. Se curtiu esse F5 da semana, deixa o like, ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder o F5 Reboot de quarta e o F5 da semana de sexta. Para dar um upgrade no setup, dá uma olhada no comentário fixado, links com as melhores ofertas atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima!